Vamos lá, gente, para mais uma aulazinha. Na última aula a gente falou de temperatura, falando das temperaturas, da fórmula, aquele negocinho todo. Agora a gente vai falar de calorimetria. E a gente estuda dentro de calorimetria, calor sensível e calor latente. Nós vamos começar pelo calor sensível. O que é o calor sensível? É o calor que recebido ou cedido por um corpo provoca uma variação de temperatura. Se tiver variação de temperatura, né, nessa troca aí de calor, é calor sensível. Você colocou você veio quente da rua, quente, né? Veio, sei lá, verãozão, 40 graus, chegou dentro de uma sala com ar-condicionado, trocou a temperatura, né? Você recebeu, cedeu, trocou. Então, se houve variação de temperatura nesse momento, a gente chama de calor sensível, tá? Então, o calor sensível é quando há variação de temperatura. Agora, quantidade de calor sensível é uma formulazinha. Eu tenho que, para calcular essa quantidade de calor, eu digo que é quantidade de calor é a massa multiplicado pelo calor específico do material, que cada material vai ter um calor específico, cobre, vidro, água, então cada um é uma tabela, cada um tem um valor. Então eu tenho massa, calor específico e variação de temperatura. Tem delta, é variação de alguma coisa, então tem uma temperatura que iniciou e uma temperatura que terminou, ok? E essa quantidade de calor aqui, né, de calor sensível, ela é medida em quê? Em calorias ou em joules, tá? Ela pode ser medida em calorias ou joule. E aí, se você quiser fazer essa variação de caloria com joules, então uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, vê o que vocês vão fazer aí, dá aquela copiadinha aí e vamos pro próximo. Vamos lá, gente? Vamos partir direto para o exemplo. Então está dizendo aqui, determine a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 10 graus Celsius a 70 graus Celsius. Determine esse valor em joules. Então foram dados os problemas. Lembra que eu falei que a quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura? Bem, ele quer saber essa quantidade. A massa está aqui em gramas, ó, 200 gramas de água, beleza? O calor específico, bem, está tratando de água. A água tem um calor específico. Qual é o calor específico? 1. Então o calor específico da água é 1. Vamos botar de outra cor para ficar bonitinho. E a variação da temperatura. Quando tem variação de temperatura, é sempre uma temperatura final. Sempre que falar de variação, é sempre algo que é final menos inicial. Nesse caso aqui, é temperatura. Então é a temperatura final menos a inicial. 70 menos 10. 70 menos 10. Vou até botar aqui entre parênteses para ficar mais bonitinho. Então, agora, como isso tudo está se multiplicando, vamos embora. Então 200 vezes 1, 70 menos 10, 60. Então, é 200 vezes 60, vai dar o quê? 2 vezes 6, 12, 3 zeros. Isso em calorias, 1.200 cal ou 1.200 calorias. Mas ele quer isso em joules. Então eu tenho que uma caloria é equivalente a 4,2 joules. Então, se 1.200 calorias, então equivale a X. Então, ou seja, só multiplicar X por 1 vai dar X. 1.200 vezes 4,2, vamos fazer. 2 vezes 4, vezes 1, 2, 4, 0, 0, 8, 4, 0, 0, 4, 10, opa, 50.400. Então,
Opa, cortamos 0. 5.040 joules. Então, vale 1.200 calorias ou 5.040 joules. Copia aí, gente. Copiaram esse aí? E tem uma paradinha aqui, ó. Faltou um zerinho. 200 vezes 60. 1, 2, 3. 3. Ih, vai trocar tudo aqui, ó. Vai aumentar um zerinho aqui, ó. Então, vai aumentar um zerinho aqui, ó. Vai aumentar um zerinho aqui. Outro zerinho aqui. 1, 2. Vai lá. 1, 2. Vamos fazer de novo? Para ficar direitinho? Vamos lá. Então, vai ficar 12.000. 4,2. 0,00, 4, 2. 8, 4. Opa, uma. Uou, 50.400. É isso aí. Só para ter a certeza. Agora sim. Erro de cronometragem. Copia esse aí. Vamos pro segundo? Vamos embora? Então vamos embora. Uma barra de ferro de 500 gramas variou sua temperatura de 20 graus a 120, de 20 graus Celsius a 120 graus Celsius. Ao receber 5.500 calorias. Pô, quer saber o calor específico do ferro? Bem, vamos lá para a fórmula. Quantidade de calor, massa, calor específico e temperatura. O que nós temos? Quantidade de calor, certo? A quantidade de calor é 5.500. A massa, 500. Ele deu a quantidade de calor, deu a massa, quer o calor específico, que é do ferro, esse material, e a variação de temperatura, 120 menos 20. Vamos lá? 5.500, 500 vezes C vezes 100, ó. Beleza? 120 menos 20 deu 100. Pô, isso aqui já tá dando aquela multiplicada. Já vou dar uma cortada nesses dois zeros aqui daqui para diminuir meu trabalho. Então vai dar 55 e 500 vezes 1, 500, 500C. Opa, 500C. O 500 vai passar multiplicando, vai ficar o quê? 55 dividido por 500. Beleza? Vamos dar uma simplificadinha nesse troço? Pô, por 5, vai ficar o quê? 55 vai dar 11 e 500 vai dar 100. Ó, agora melhorou, né? 11 divide para 100, só dá duas vezes H. 1, 2, 0,11. Calorias por grama grau Celsius. Essa unidade é a unidadezinha bonitinha do calor específico do ferro. Então vale 0,11. Dá aquela copiadinha aí, gente. Vamos lá fazer mais umzinho? Então vamos lá. Um corpo de massa 200 gramas é constituído de uma substância de calor específico de 0,5 calorias grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 45. Vamos lá. Fórmula que é o Q igual a M vezes C vezes a temperatura. Ele quer a quantidade de calor necessária. Então a massa é 200. O calor específico é 0,5. E a variação de temperatura? 45 menos 5, porque eu vou fazer o fim menos o início. Então, a quantidade é 200 vezes 0,5 vezes 40. Bem, multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Então, 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 40, né? Esse aqui deu 100. 100 vezes 40 vai dar 40. 4.000 calorias. Tranquilão? Tranquilona essa, né? Então vamos lá para mais uma aí. Vai lá, tira o print, copia, vamos lá. Vamos lá para mais um. A temperatura de 100 gramas de um líquido sobe
de menos 10 graus Celsius até 30 graus, cujo calor específico é de 0,5. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Então vamos primeiro calcular a quantidade de calor que está acontecendo aí. Então, essa fórmula, a quantidade de calor. A massa, 100. Qual é o calor específico? 0,5. Qual é a temperatura? Se liga agora na temperatura, que tem a temperatura negativa. Variação de temperatura é o fim menos o início. Então, 30 menos o menos 10, porque a última temperatura, ela é negativa. Deixa eu fazer um negócio melhorzinho, mais bonitinho aqui. 30 menos o menos 10. Aí, e aí, 2 parênteses. Então, vou até botar um de vermelho, para que tem um menos aqui nesse meio. Ô, meu irmão. Então, vamos embora. Então, 100, 0,5, 30 menos com menos mais, 30 mais 10, 40. Então, vamos embora. Então, a quantidade de calor é... Lembra que eu falei que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2? Então, é 100 vezes 0,5 é metade. Qual é a metade de 100? 50. Então, é 50 vezes 40. Então, a quantidade de calor é 5 vezes 4, 20. 2 zerinhos, 2.000 calorias. Acabou a questão? Não. Ele quer saber com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto, porque ele quer saber quantos minutos será realizado o aquecimento. Então, em 50 calorias em 1 minuto. Então, 2.000 calorias em X minutos. Já vou dar logo uma dica. Mete logo um corte aqui, ó. Ó, delícia, gostosinho. Já fica 5 vezes X, aquela multiplicação bacana, e 200 vezes 1, 200. 200 divide por 5, porque esse cara vai passar para cá. Então, 200 divide para 5, eu tenho 25, 4, sobe um zero. Então, gente, vai levar 40 minutos para fazer esse aquecimento. Questãozinha legal. Copia aí, dá aquele print. Vamos para mais um? Beleza? Então vamos lá. Está dizendo aí o seguinte. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido por uma fonte de 200 calorias por minuto. O gráfico que está lá mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Calcule o calor específico. Olha o que ele quer. Tem essa fórmula, massa, C, temperatura. Ele quer o C da fórmula. Então vamos olhar aí e ver o que a gente tem. Quantidade de calor eu tenho? Tem aqui 200 calorias por minuto. Não é 200 calorias, são 200 calorias por minuto. Então, para cada 1 minuto, eu tenho 200 calorias. Então, vamos segurar essa. Massa. Massa eu tenho. Tá lá, 200. C, estou procurando. Temperatura. Vou ter que olhar para o gráfico, né? Olha, saiu do 20 graus, porque aqui é o eixo da temperatura. Aqui é o eixo do tempo. Tá em minutos. Eu até botei a mesma letrinha, tá? Mas a gente trabalha também com temperatura, variação de temperatura, com essa letrinha grega aqui, que é um círculozinho cortado. A gente chama de θ. Então, variação temperatura seria θ. E aqui não seria ΔT, seria θ, Δθ. Não é θ, gente, é θ. Então, a variação da temperatura. O bagulhinho saiu do 20 graus e foi até 60 graus. Variou de 20 até 60. Lembra que variação é o fim menos o início? Então, é 60 menos o 20. Beleza? O que está faltando para eu terminar minha conta? A quantidade de calor. Pô, mas a quantidade de calor não está ali específica. Ela está dizendo que 200 calorias em 1 minuto.
Bem, olha qual foi a temperatura na 60 graus. Levou quanto tempo para chegar a 60 graus? Que foi a temperatura que a gente está usando aqui? Levou 30 minutos. Ah, então, para eu descobrir a quantidade de calor, eu sei que, se eu sei que 200 calorias, né, é aquecido 200 calorias em 1 minuto, bom, então X calorias em 30 minutos, para eu descobrir em 30 minutos quantas calorias foram. Faz aquele cruzcredinho, ó, X vezes 1x, 30 vezes 20, 30 vezes 200, 3 vezes 2, 6, 1, 2, 3. Então dá 6.000 calorias. 6.000 calorias. Então aqui é 6.000 calorias. Opa! Então já tem todo mundo para poder calcular o meu C. Eu tenho 200. Eu tenho 60 menos 20, 40. E eu tenho uma coisa aqui que vai ser maravilhoso. Um monte de zero para cortar. Tem 3 zeros do lado de cá. Corto o primeiro, corto o segundo, corto o terceiro. Que delícia. Acabou. Chega de sofrimento. Então vamos embora. Sobrou 6 e 2 vezes C vezes 4. Sobrou 6 e 8C. O 8 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 6 dividido para 8. Logo, o calor específico vai dar 0,75 calorias por grau Celsius. Tranquilão? Beleza? Copia aí, que é pra gente dar mais um print aí, ok? Então, gente, por hoje é só. Ficamos com esses exercícios. Vai aparecer aqui, né, pra gente aqui um card aqui em cima. Das outras aulas anteriores, para quem já perdeu as aulas, que eu estou fazendo uma sequência de conteúdos. O próximo conteúdo será calor latente, ainda dentro de calorimetria, tá ok? Então clica aí no card, vai aparecer vários outros itens aí, tá bom, gente? Fiquem com Deus, se cuidem, não fiquem aí dando bobeira aí, valeu?